À luz da espiritualidade bíblica, Deus, ele sempre apresentou qual era a sua vontade para com o ser humano. No livro do Gênesis, no capítulo 17, ele se apresenta, ele escolhe um homem para se apresentar, e este homem é Abrão, que nós conhecemos como Abraão, e ao se apresentar para Abrão, Deus ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ele já estabelece qual é a vontade que ele tem para o ser humano. A perfeição espiritual está em um juízo perfeito, em ter uma justiça perfeita, em andar na retidão, em ser reto, em andar em um caminho reto. Assim como Deus, ele apresenta-se perfeito, assim ele deseja também que o ser humano apresente essa perfeição espiritual. No livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e que andes humildemente com o teu Deus. Então ele sempre apresentou qual é a forma que ele deseja, o padrão, a conduta que ele deseja, que ele busca no ser humano. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, Jesus conta que se aproximava dele um jovem rico. E esse jovem chegou para ele e disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Lembre que Jesus Cristo, ele falou no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 3, ele disse: a vida eterna é esta. Ele dá a definição da vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecimento. E esse jovem rico, ele se aproxima de Jesus e diz: o que farei eu para herdar a vida eterna? É como se ele estivesse dizendo: o que farei eu para conhecer a Deus? E Jesus, ele vai e pergunta para esse jovem, no versículo 18, ele diz no versículo 17, versículo 18 em diante, ele diz: guarda os mandamentos. E aí o jovem vai e diz: eu já tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus vai e diz no versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Se quiseres ser perfeito, quer dizer, você já guarda os mandamentos, você já pratica as boas ações, mas se você quiser ser perfeito, isso é, se você quiser apresentar diante de Deus a grande retidão em seu coração, vende tudo que tem e siga-me. Quer dizer, desprenda o seu coração das coisas materiais e siga-me. Foi a definição que Jesus deu sobre qual é a postura que aquele jovem deveria tomar. O Espírito vai mostrar ainda no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 19, a recomendação espiritual. Ele diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quer dizer, se for para seguir, o que eu tenho que seguir? Eu tenho que seguir as coisas que servem para a paz, que servem para a edificação, porque nesta maneira eu estarei apresentando uma perfeição espiritual diante de Deus. E é isso que ele busca para andar também em sua presença. Segunda carta a Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, o Espírito também ainda vai dizer: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, alegrai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Olha aí, a maneira como o Deus de amor e de paz será com o ser humano. No momento em que o ser humano ele apresenta essa perfeição espiritual de andar em um caminho reto, de ter um coração reto, de ser consolado, de ter o mesmo parecer e viver em paz. Por quê? Porque ele busca as coisas que são da paz. Efésios capítulo 5, olha só o que diz:
Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como loucos, mas como sábios, como aqueles que conhecem a vontade de Deus, como aqueles que têm conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, quer andar diante de Deus, ande dignamente. Quer ser visto de maneira diferenciada por Deus, apresente a perfeição espiritual, seja perfeito espiritualmente, apresente um coração reto, um coração sincero, um coração verdadeiro e as ações que condizem com essa postura de coração, de retidão e de perfeição, que é assim que ele busca, é assim que ele ordena, e não simplesmente, como muitos fazem, acreditar que por sacrifícios, por holocaustos, estarão agradando a Deus, acreditar que simplesmente por subirem um monte para orar, que fazer jejum de tantos dias, que andar de joelho, que pagar promessa, que pagar voto, que fazer isso ou aquilo, que estas ações estarão agradando a Deus. Não, na verdade ele não pede sacrifício, ele não pede holocausto. O que ele pede? Ele pede um coração com misericórdia, um coração com compaixão, um coração que venha perdoar. Foi exatamente isso que Jesus Cristo apresentou. Reflita sobre isso. Pense como é andar dignamente diante de Deus e ter essa vivência espiritual com o Todo-Poderoso. Curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Seja abençoado pela presença deste Deus tão glorioso.